Hello guys and welcome to another class. I'm Lenik and today I'm here to help you. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, certo? Hoje eu, Lenik, irei ensinar para vocês a diferença entre do e does. Uma coisa que pode confundir um pouquinho as pessoas que são iniciantes, que estão estudando inglês ali na sua primeira semana, nas duas primeiras semanas, ou para quem já viu inglês um certo tempo e nunca entendeu muito bem a diferença entre eles, certo? Hoje vocês vão ver nessa aula bem rápida, bem tranquilo e bem fácil e objetivo, ok? Antes de mais nada, eu só peço o teu like, assim você vai me ajudar, a sua visualização, se você puder compartilhar esse vídeo também, eu agradeço, porque, como digo, meu canal não é monetizado, então né, eu sobrevivo disso e agradeço aí. Ajude seu professor pobre a ganhar uns trocados e comprar uma caixa de sabão que aqui em casa eu estou precisando, viu? Então, brincadeiras à parte, vamos lá, certo? Do e does, qual é a diferença? Como fazer pergunta em inglês, certo? Ou uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre do e does? É mais simples do que parece. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Certo, vamos lá. Do e does. O que são? Do e does são verbos auxiliares, ou seja, eles ajudam o verbo principal e indicam o tempo no qual a frase está, no qual ela está inserida. A título de exemplo, irei apenas abordar estes dois que indicam o tempo no presente, ou seja, do e does. Né? Do e does são usados quando vamos fazer uma pergunta com a grande maioria dos verbos, exceto o verbo to be, visto na aula 1. Quem acompanhou a aula 1 viu que quando você faz a pergunta com o verbo to be, você simplesmente inverte. Então, por exemplo, you are a teacher, você é um professor. Are you a teacher? A gente simplesmente inverte, tá? Cuidado, não existe do, you are, does, she. Não existe dessa forma, tá? E verbos modais que também farei uma aula futuramente abordando eles, ok? Agora vamos partir aqui para a próxima parte e vocês verão alguns exemplos. Vale lembrar que eu sempre deixo exercícios linkados aqui na descrição. Observe a conjugação. Number one, número 1. Do I know him? Eu o conheço? Então, olha só, quem acompanhou a aula dos números já sabe os números aí, já está contando até do 1 até seu primeiro milhão. Hein? Number 2. Do you speak English? Eu sempre coloco frases fáceis e até um tanto genéricas, justamente para facilitar a coisa, tá? Fica tranquilos que esse curso aqui ele vai ficar mais difícil lá na frente. Vai ter muito mais coisa para pessoas do nível intermediário e tem bastante novidade aí vindo. Certo? Então aqui, do you speak English? Você fala inglês? Como vocês podem observar, a questão aqui das cores, sempre importante, né? E agora, olha só, no he, she, it, ou no she, he, it, no caso que eu acabei invertendo aqui, mas dá na mesma, o do virou does. Sempre lembrar que a terceira pessoa sempre vai mudar. Sempre vai ter alguma coisinha diferente ali, né? Então, number 3. Does she study engineering? Does she study engineering? Essa palavra aqui, né? Engineering, certo? Ela estuda engenharia? Tá vendo que o do, aqui ele virou o does, né? Olha só no he também. Does he listen to rock music? Does he listen to rock music? Ele ouve rock, certo? Sempre lembrar que esse verbo listen vai ser sempre listen to. Listen to, ok? And now, number 5. E agora, número 5. Does it work? Does it work? Isto funciona? Isso pode valer, por exemplo, se você está se referindo a uma televisão, um objeto, um eletroeletrônico na sua casa, né, que eles chamam de home appliance, o seu celular, o que seja, o controle, você não vai perguntar does he. Vale lembrar que he a gente utiliza para a pessoa, ele, e o she a gente utiliza para a pessoa, ela, ok? E agora você utiliza, sempre lembrar que o does it work para objetos. Então você pegou seu celular, does it work? Funciona? O controle também, does it work? A televisão, does it work? Né? É o funcionar e não isso daqui trabalha? Não. Sempre lembrar que o work, nesse caso aqui, ele vai ser o verbo funcionar. Isto funciona? Ok? Se tiver alguma dúvida, joguem nos comentários que eu sempre respondo, tá?
E deixa nos comentários se você gostou também, porque dá um pouquinho de engajamento pro meu vídeo. Number 6. Do we have to cut the grass? Do we have to cut the grass? Nós temos que cortar a grama? Ou temos que cortar a grama? Então lembrando aqui, né? Grass, grama, cut é um verbo, cortar. E lembrando que esse verbo aqui, ele simplesmente, né? Cut, cut, cuts. Ele não tem conjugação no passado. Legal, né? Number 7. Do they want to see us? Do they want to see us? Eles querem nos ver? Certo? Para quem não entender muito bem essa parte aqui do us, mas no ver não, we? Não. Vocês vão ver isso daqui numa outra aula, eu vou chegar e vou abordar com vocês, ok? Agora vamos para a próxima página. Vale lembrar que, como você viu nos exemplos anteriores, ou no exemplo anterior, somente no he, she, it usamos does. Em contrapartida, usamos do para I, you, we and they. Olha só como que eu deixo sempre o esqueminha de cores aqui, e eu sempre enfatizo isso, para ficar fácil a memorização, certo? Eu não gosto de deixar as coisas monocromáticas. Pelo menos eu aprendo muito mais dessa forma. E continuando, é de suma importância treinar as frases na afirmativa, negativa e interrogativa para obter êxito ao memorizar todas essas estruturas, né? Então, o processo de memorização, de automatização, ou automação no caso, dessas estruturas, né? Você não precisa, como eu posso dizer, na verdade você tem que treinar as três, não precisa ficar treinando só uma, porque geralmente os alunos iniciantes, eles sempre vão dar exemplos, quando eu peço, me dá um exemplo com esse verbo, ele sempre vai utilizar o I. É o que eu digo, a síndrome do aluno que está com dor. Toda hora ele vai falar I do this, I do that, I do that. Então, não, né? Esquece essa síndrome do aluno que tem dor. Procura fazer com outros exemplos para você automatizar isso. Então, uma vez que você treina dessa forma, for example, you don't need to think in Portuguese to translate to English. Você não precisa pensar, né? It comes naturally. Vem naturalmente. Você não precisa ficar pensando. No começo é normal. Eu sempre falo isso. No começo é normal. Estou aprendendo alemão, é a mesma coisa. Você vai gastar um tempo para pensar em alguma coisa que você não praticou. Agora, aquilo que você já tem praticado, treinado na tua mente, cara, vem automaticamente, certo? E agora olha só. Modelo de estudo. Number 1, afirmativa. Para a gente sintetizar o que nós vimos. You go to the supermarket on the weekend. Você vai ao supermercado no final de semana. Negative, negativa. Vou deixar aqui, tá? Olha só. You don't go to the supermarket on the weekend. Você não vai ao supermercado no final de semana. E na terceira e última, interrogative. Olhem só. Interrogativa, do you go to the supermarket on the weekend? Você vai ao supermercado no final de semana? Então, tudo que você precisa fazer aqui, basicamente, é lembrar que quando você for fazer uma pergunta, você utiliza o do, como está aqui, né, na interrogativa. Só que vale lembrar que ele é um verbo auxiliar. Então, ele não tem tradução, tá? Ele só indica o tempo daquela pergunta. Tanto que uma vez que você aprende isso daqui, para falar no passado e no futuro, para fazer as perguntas, é o mesmo procedimento que vocês irão aprender, né? Com o did no passado e com o will no futuro, certo? Ok? Então, assim, é bem simples, tá? De certa forma. O que vai exigir da pessoa? Bastante prática, leitura. Sempre eu recomendo para os meus alunos, procure utilizar alguma coisa que você goste. Eu gosto de jogar bastante, então configuro o meu PlayStation 4 em alemão. Eu jogo alguns jogos em alemão. Não são todos, porque às vezes o jogo é muito complexo e você vai apanhar para entender a história. E não vai ficar prazeroso. Mas procura pegar um jogo que você já entenda da história, você já conheça. Pega um dicionário, anota as palavras, faz exercício, procura um amigo seu para você praticar.
E assim você vai desenvolvendo, você vai perdendo esse medo e vai desbloqueando as palavras. Mas é muito importante você praticar ali no mínimo umas duas vezes por semana você tenta fazer uma conversação com alguém e aplicar aquilo que você conheceu, no mínimo, tá? Mas de resto tenta estudar ali de segunda a sexta um pouquinho, 20, 30 minutos, não é uma coisa maluca de estudar 50 horas por dia, até porque não dá. Mas você tem que manter uma constância nos seus estudos para você manter aquele conteúdo absorvido e, por exemplo, hoje eu aprendi como que você fala quantos anos você tem em inglês. Então, mesmo que você tenha errado bastante, amanhã vai ser um pouquinho mais fácil. E depois um pouquinho mais. E vai chegar uma hora que vai ser naturalmente, certo? Então, essa foi a explicação rápida de hoje. Se você é meu aluno, joga aqui nos comentários. Se você é novo no canal também. Lembrando que minha descrição está aqui, tá? Se você quiser ter aula comigo, estou com horário, tempo vago para alguns momentos, né? Não para tudo. Meu Instagram também está no banner. Vocês podem acessar lá e conferir mais dicas, tanto para quem é meu aluno ou para quem está caindo aqui de paraquedas no canal. Agradeço muito a sua visualização. Se quiser dar alguns trocos de centavos aí para o seu professor pobre, tá o Pix aí que o pessoal deixa, né? E às vezes tem alguém, um bom afortunado, que faz às vezes 5, 10 reais porque essa informação ajudou bastante. Ou também um valor simbólico ali, né? Pela ajuda do canal. Ok? Então não se esqueça, deixa seu like, os comentários. Agradeço muito. Thank you very much and see you next class. Bye bye. Até mais.